Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da Urban TV, onde a gente fala sobre saúde e bem-estar. Hoje eu estou aqui com a terapeuta ocupacional Jéssica Souza. A gente vai para o intervalo rapidinho e depois já volta para conversar sobre terapia ocupacional. Voltamos. Então, essa é a Jéssica Souza, terapeuta ocupacional. Então, Jéssica, afinal, o que faz um terapeuta ocupacional? Boa noite, tudo bem, Natasha? Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre minha profissão aqui. Vamos para essa pergunta que todo mundo tem e que é muito difícil, né, das pessoas conhecerem a profissão. É uma profissão ainda que não tem tanto conhecimento, então eu vou contar um pouquinho para vocês como que funciona a terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar com a ocupação humana, né? Mas o que é ocupar? O que é essa ocupação que todo mundo tanto fala? A ocupação humana, ela é ligada ao desempenho ocupacional. Então, por exemplo, durante a nossa vida, nós temos vários papéis, né? O papel de estudante, o papel de filho, o papel de trabalhador. Então, tudo o que afeta esse desempenho no dia a dia, tudo o que afeta a nossa mobilidade, a nossa agilidade, a nossa independência, o terapeuta ocupacional vai trabalhar. Então, a gente visa a promoção à saúde e o tratamento de algumas dificuldades que as pessoas encontram no dia a dia. Seja ela uma limitação física, seja ela uma limitação cognitiva, né? Ou alguma questão de até mesmo as atividades de vida diária, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele volta muito para o que o indivíduo consegue fazer. Como que eu consigo fazer? Eu consigo fazer com qualidade? Alguma coisa aconteceu que eu tive uma interrupção nos meus fazeres? Então, é nisso que a gente vai trabalhar. E quais são as possíveis áreas de atuação, então? O terapeuta ocupacional é uma profissão bem ampla, né? É uma profissão que a gente consegue trabalhar tanto lá na gestação até os cuidados paliativos, né? Então, a gente vai trabalhar com a parte de pediatria, que são as crianças, né, os recém-nascidos também, na parte de estimulação precoce. A gente vai trabalhar com crianças com déficits, né, por exemplo, uma criança com déficit intelectual, uma criança com autismo, uma criança com atraso de desenvolvimento motor, uma criança com TDAH. A gente trabalha também a parte de reabilitação de mão, que é a terapia de mão. Então, a gente vai trabalhar funções funções motoras, né? Como que eu faço para pegar esse copo? Vou usar um exemplo. Eu pego o copo, seguro normalmente. Quem sofreu, por exemplo, uma sequela de AVC, ele vai ter dificuldade em fazer esse movimento. Então, a gente vai trabalhar na reabilitação desse movimento com a pessoa. Não que necessariamente a pessoa vá se recuperar por completo, mas a gente vai buscar o máximo de independência possível. Então, a gente faz uma avaliação bem minuciosa para ver o que está acontecendo no dia a dia com essa pessoa, com esse indivíduo, né? Os idosos, na questão do Alzheimer, por exemplo, que é uma questão que tem a dificuldade ali da memorização, acaba perdendo rotina. E essas coisas a gente não percebe até a gente ter ela interrompida, né? Então, vamos supor, a gente teve, no dia a dia, a gente vai conseguir fazer as nossas atividades. Então, A gente nem pensa, né? Só pega e faz. A gente só faz, né? Tão automático, eu quero tomar água. Peguei, abri, né? Então, a gente já começa com a coordenação motora. Consegui pegar esse copinho, abri, coloquei a água, tomei. Vamos colocar a criança. Quando a criança está aprendendo a fazer esses movimentos e ele tem um atraso, ou ele tem uma dificuldade motora, ele não vai conseguir fazer com tanta facilidade. E é aí que a gente vai entrar na parte de coordenação motora fina, na parte de coordenação motora ampla, né, que é o correr, o pular, são as questões de movimentação mais grossas, né, que a gente chama também de coordenação motora grossa. A gente vai trabalhar no eu conseguir cuidar de mim, que são as questões de autocuidado, que são as atividades de vida diária, né, que a gente fala muito e que é um papel do terapeuta ocupacional também.
Outras áreas de atuação, tem na parte de oncologia, tem atendimento hospitalar, tem atendimento em CAPS, em APAI. Então, tudo que visa a independência do ser humano, o desenvolvimento do ser humano, o terapeuta ocupacional vai estar atuando ali para eles conseguirem ter o máximo de independência possível. E qual é a formação para ser um terapeuta ocupacional? Então, tem muita gente... É engraçado essa pergunta, né? Porque tem muita gente que fala, eu estava procurando muito uma TO, Jéssica, ainda bem que eu te achei. E aí, de repente, você se formou em psicologia? Eu falei, não, eu me formei em terapia ocupacional. E eles falam, mas terapia ocupacional não é uma pós-graduação? E eu falo assim, não, né? Então, a gente faz um curso, uma faculdade, né? São 4 anos, né? No meu caso, eu me formei ali na UFPEL, em Pelotas, na Federal de Pelotas, então são 4 anos, 2 anos de estágio, todos os sofrimentos da faculdade a gente passa também. Até porque, quando a gente fala dessas questões do dia a dia, as pessoas acham que é algo muito simples, que a terapia ocupacional ela vai ocupar as pessoas. Eu vou chegar e vou dar um quadro para a pessoa pintar. Tá, mas qual é o objetivo, né? A gente não pode só fazer, a gente tem que fazer com um motivo. Então, a gente usa muito os recursos mais lúdicos com as crianças, né? Muitos brinquedos. Com os idosos, a gente até usa crochê, por exemplo. Então, as pessoas têm essa confusão. E não, eu estou usando crochê, mas qual é o meu objetivo? Eu quero estimular a questão eu quero trabalhar a coordenação motora fina. Tá, então ali, a gente está pegando a agulhinha do crochê e tá fazendo. Ok, ele tá conseguindo? Não. Então, a gente vai trabalhar com uma adaptação. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, a gente trabalha com órteses, com próteses, com tecnologia assistiva, né? Então, são muitas coisas que o terapeuta ocupacional vai estar atuando. Então, essa faculdade, a gente tem uma cadeira que é só de avaliação de atividade. Então, a gente fica um semestre inteiro avaliando toda a atividade que a gente vai fazer. A gente tem que ter conhecimento de todo o funcionamento do corpo. Então, não é algo tão simples assim, só chegar e falar, vou distrair a cabeça dessa pessoa, né? Então, é uma faculdade de 4 anos, algumas são 5, até curso integral. Então, não existe um curso de pós-graduação, por exemplo, em terapia ocupacional. Não. Tem que fazer a faculdade e aí tem especializações dentro da área, né? Mas se alguém chegar e falar, eu fiz um curso ali de um final de semana para terapia ocupacional, é cilada. E você falou de alguns pontos do que você faz, né? Mas o que mais você faz nas suas atividades diárias? Então, as atividades de vida diária são as atividades de autocuidado, né? Por exemplo, para a gente vir aqui, a gente precisou pentear o cabelo, né? A gente se arruma, então a gente vem com o cabelo penteado, a gente acorda, escova os dentes, a gente almoça, lava as mãos ali antes de comer, escova os dentes depois. Então, tudo o que é autocuidado são consideradas atividades de vida diária, né? Então, o fato de eu me alimentar já é uma atividade de vida diária. E muitas vezes as pessoas só conhecem a terapia ocupacional quando tem uma quebra de independência aí. Porque eu não consigo mais cuidar de mim mesmo. O outro tem que cuidar de mim, né? Eu preciso ser cuidado pelo outro. Então, eu não consigo mais escovar meu dente, ou eu tenho muita dificuldade, ou até mesmo as crianças. Tem questões sensoriais que atrapalham o escovar os dentes. Eles não conseguem... É uma incomodação tão grande nessas alterações sensoriais, né? Que a criança tem dificuldade em pentear o cabelo, tem dificuldade em conseguir pegar uma colher para se alimentar, ter o toque com a comida. Mas o que seria em escovar os dentes? Seria a sensação, o barulho? A sensação, normalmente, ele tá... quando a gente escova o dente, a gente não percebe. Mas quando a gente escova o dente, se você chegar em casa, assim, fechar o olho, olha a sensação que essa escovação traz, a movimentação. A região da boca ela é uma região muito sensível, né? Qualquer coisinha ali a gente já sente com mais facilidade. Então, essa alteração incomoda na escovação. Por exemplo, eu quero comer... vamos falar um pouco de alimentação também, assim. Eu quero comer,
Mas eu não consigo pegar sozinho porque eu não consigo coordenar esse movimento, né? Eu tenho uma dificuldade de planejamento motor, ou eu tenho uma dificuldade em coordenação motora. Então, eu não consigo pegar a colher e me alimentar. E a gente pensa, poxa, mas é só pegar e comer. Mas tudo que o corpo precisa para realizar esse movimento é muita coisa. Então, às vezes, a gente acaba sofrendo alguma lesão, ou, por exemplo, uma sequela de AVC. Né? A gente fica um tempão ali trabalhando para que a pessoa consiga o máximo de independência possível. Né? Como, por exemplo, ligar a televisão. A gente pensa, poxa, mas é só apertar um botão. Mas tudo que a gente precisa fazer é muita coisa. E também o autocuidado, né? A gente tem as atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Então, as atividades de vida diária é eu cuidar de mim mesma. Eu colocar minha roupa, eu colocar meu sapato, eu ir trabalhar, né? Conseguir me arrumar toda e sair, fazer minhas coisas. As instrumentais de vida diária é quando é o cuidado com o outro. Por exemplo, eu vou fazer comida e vou servir meus filhos. Então, é uma atividade instrumental de vida diária. Então, a gente vai cuidar do outro também. É uma forma de cuidado, mas é uma forma de cuidado mais ampla, né? Não é só comigo. Mas acho que é isso, assim, mais ou menos. E a gente estava conversando um pouco antes do programa sobre seletividade alimentar, né? Que você também trabalha com isso. O que você faz em relação à seletividade alimentar? Então, vamos aproveitar, né, e falar um pouquinho sobre que a gente já está falando sobre alimentação, né? A seletividade alimentar, assim, eu atendo, mas na parte de alterações sensoriais, né? Eu atendo muito crianças com autismo, né? Minha área mais a pediatria, e no momento eu atuo mais voltada para essa área. Quando as pessoas chegam para mim, as pessoas falam, tá, mas o que é seletividade alimentar, Jéssica? Como que eu sei que meu filho tem? Então, a gente precisa avaliar, né? O que está acontecendo com essa criança? Como que é a alimentação dessa criança? Ela aceita a presença de um alimento? Ela aceita tocar nesse alimento? Ela vai aceitar provar um sabor novo? Né? Ela consegue variar cardápio? Então, tudo isso a gente avalia. Na seletividade alimentar existe tanta coisa. Eu vou exemplificar algumas, né? Que é, por exemplo, a questão visual. Tem crianças que têm questão com cor, né? Eu só como alimentos de determinada cor. Ou eu só como alimentos pastosos. Ou alimentos secos. Ou alimentos só molhados. Então, tem criança que chega e não consegue comer um arroz com feijão, porque tem o caldinho do feijão, né? Eu não consigo mastigar aquela fibrazinha do feijão, né? Aquela capinha do feijão. Eu não consigo chupar uma manga porque tem o fiapinho. Então, são várias questões que a gente não percebe quando a gente come. Mas para essas pessoas, né, para essas crianças principalmente, é muito difícil. E tem muito adulto, né, que tem seletividade alimentar por questões sensoriais também. Então, uma criança que tem defensividade tátil, por exemplo, né? Que é o contato com texturas, a dificuldade em ter contato com texturas novas, texturas diferentes, né? Ele tem uma dificuldade enorme em tocar nos alimentos, em provar os alimentos. E lá, né, você nutre, lá na introdução alimentar, o primeiro contato que a criança tem com a comida é o tato, né? Ele vai tocar, ele vai provar, ele vai sentir. E o quão importante pessoal, deixar a criança se sujar, né? A gente fala... Estimular essa curiosidade, né? Isso. Porque às vezes a gente acaba... Ai, não suja que... eu tô com muita pressa. Na correria nossa do dia a dia, a gente acaba deixando passar esse contato com o alimento e a diferença que ele faz lá no futuro, né? Então, a seletividade alimentar, ela pode se dar por questão visual, por questão olfativa, por questão de inflexibilidade também do cérebro ali. Ele olha um alimento, ele nem provou, mas eu não gosto desse alimento. Então, a seletividade ela é uma zona de conforto. Quando a gente está dentro dessa zona de conforto, a gente não quer sair de jeito nenhum. E aí é a nossa luta. Então, como que a gente trabalha, né? Como que o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar na seletividade alimentar? A gente vai... primeiro apresentar o alimento para a criança. Então, às vezes eu chego assim no meu consultório, ali na minha sala e coloco uma maçã em cima da mesa. Meus pequenininhos já saem.
gritando. É muito engraçado, porque eles saem gritando e como se fosse não sei, um monstro, assim, né? Então, o grande vilão. Então, eu deixo a maçã ali. Então, tá. Então, vamos pegar um brinquedo muito legal. A gente vai pegar um brinquedo muito divertido. E aí, a gente vai colocar a maçã ali perto dele. Ele só precisa ficar perto da maçã. Depois, a gente vai deixar ele tocar a maçã. Ah, vamos brincar de colocar a maçã no cestinho. Então, vamos lá. Tem uma fruteira lá na minha sala. Pega a maçãzinha, guarda na fruteira. Opa, ele tocou. Então, a gente tem toda uma hierarquia, né? Pra ter esse contato com o alimento. Para a criança aceitar a presença, aceitar o estímulo tátil, o estímulo visual ali, o cheiro, muitas vezes. Então, às vezes, estou eu na minha sala fazendo espuminha com cheirinho de morango, espuminha com cheirinho de banana. Então, são várias coisas que são tão sutis e que a gente precisa trabalhar para a criança conseguir provar o alimento, né? Outra questão também é que as famílias são muito preocupadas com o tempo que vai demorar a terapia com seletividade alimentar. Todo mundo quer tudo pra ontem, né? Pra ontem. Às vezes a criança começou uma semana comigo. Ele já comeu banana? Não, ele ainda não comeu banana. Ele não aceita nem olhar para a banana. Então, a gente tem todo esse cuidado de trazer o alimento para dentro da sessão, para a criança poder tocar nesse alimento, para daí, então, tentar fazer ele provar. E quando ele tiver que provar, tem que ser uma experiência muito prazerosa, porque ele já tem uma negativa muito grande com aquele alimento. Então, qualquer coisa, se eu coloco dentro da boca da criança, coloco não, né? Quando eu ofereço para a criança e ele não está preparado, eu vou causar mais dificuldade em ele aceitar o alimento. Então, por isso que é importante a gente conseguir observar o que essa criança precisa, quais alterações sensoriais que essa criança precisa, para eu poder entrar com alimento com ela. E não brigar com a criança se ela não comer também, né? E não brigar com a criança. Então, brinca com o alimento, deixa tocar, faz pintura com alimento. A gente tem tantas possibilidades de usar. Esses dias, eu em um atendimento, a gente estava fazendo carimbo de cenoura e de batata. E a cenoura foi para dentro da boca e a gente só comemorou, né? A gente, uhul! E aí faz aquela bagunça toda. A gente vai pro comercial bem rapidinho e volta já já. Olá, voltamos aqui com a nossa conversa sobre terapia ocupacional. E quais profissionais podem trabalhar, então, e com essa integração sensorial? Primeiro eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as alterações sensoriais que a gente tem, né? As alterações sensoriais que a gente tem é aquilo que a gente estava falando, a gente não percebe, mas o nosso dia a dia, o tempo todo, a gente está recebendo essa informação. Então, a gente está sentado aqui nessa cadeira e a gente está recebendo propriocepção, por exemplo, que é um toque mais profundo aqui na parte do glúteo. E a gente não está nem percebendo. Eu estou concentrada, estou super empolgada falando para vocês um pouquinho da TO e eu não estou nem percebendo. Mas, quando eu tenho alteração sensorial, às vezes me incomoda. A defensividade tátil é outra questão que acontece muito de alteração sensorial. Uma das que sempre a gente acaba encontrando aí no nosso dia a dia. O que é a defensividade tátil? É eu entrar em contato com texturas e não conseguir aceitar. Então, às vezes, a textura... eu tocar no chão, me incomoda. Eu ir na areia da praia, me incomoda. E os pais ficam, tá, mas é frescura. Não, toca nisso, põe o pé. Mas não é, gente. Esses dias eu falei pra mamãe e ela ficou surpresa. Porque às vezes dói. A criança sente dor, assim, é um incômodo tão grande, que chega a sentir uma sensação de dor. Né? Porque a criança sofre com aquilo, ele não tá tocando porque ele não quer. Dá pra comparar com alguém arranhando no quadro? Dá, mas aí é auditivo. É uma alteração sensorial auditiva. As crianças, às vezes, você tá em casa assim, vou fazer um suco, ligou o liquidificador, tampa o ouvido na hora. Não consegue com barulho. Ou, por exemplo,
Existem dois tipos de busca sensorial, né? Uma que busca muito, então eu vou pular muito porque eu gosto muito desse movimento. E o outro é que eu não vou pular nada porque eu não gosto desse movimento. Eu vou buscar muito contato com texturas diferentes, vou sair colocando a mão em tudo, colocando na boca, porque eu quero mais daquilo. E eu nem quero chegar perto disso porque não tá com uma cara muito agradável, não quero tocar. E às vezes a criança toca e tira a mão na hora. E o adulto vai lá, põe a mão aí. Pronto. A gente já perdeu um momento que a gente poderia ter feito uma brincadeira para conseguir chegar. E existe muita dúvida também, né, sobre essa questão da integração sensorial. Porque a integração sensorial ela é feita com o terapeuta ocupacional. Então, quem faz integração sensorial é o terapeuta ocupacional. Os recursos que a gente utiliza, né, os recursos que o TO vai utilizar ali na sessão, ele pode ser para alguns outros profissionais acabam utilizando, mas quem faz terapia de integração sensorial é o TO. Eu acho que eu falei um pouco dessa parte de alteração sensorial, assim, né, que tem muita coisa, é mais profundo do que isso, né? E quando procurar, né, um terapeuta ocupacional? Então, como a gente falou, né? Quando eu vou procurar um terapeuta ocupacional, é quando eu vejo que meu filho tem dificuldade em segurar um lápis, ele tem dificuldade em pegar pecinhas e encaixar. Às vezes, a gente tenta abrir a porta, a criança tenta abrir a porta e precisa de uma força maior, né? Tato profundo. E quando a criança vai abrir, não consegue, ela não tem a força. Então, são questões sutis do dia a dia que vai fazer perceber. Um adulto que teve uma lesão, por exemplo, eu falo muito de criança porque é mais minha área, né? Mas um adulto que teve um AVC e precisa de reabilitação de mão, de terapia de mão, procura um terapeuta ocupacional para tratar para fazer o tratamento. Quanto mais cedo for começar o tratamento, mais possibilidades a gente vai ter de conseguir ganho de movimentação, né, de recuperar alguns movimentos ali. A questão cognitiva também, né? A gente não trabalha só com o tratamento, a gente trabalha com a prevenção. Então, poxa, fui no médico, meu pai está com demência, por exemplo, início de demência. Já começa um tratamento para que ele consiga ir sendo estimulado e que a gente consiga ir atrasando aquele processo que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa deixa chegar lá na frente, onde já tem uma dificuldade muito grande, né, de memorização, por exemplo, e a gente acaba tendo um trabalho muito mais difícil de conseguir fazer com que a pessoa recue, né? Consiga dar um passo para trás nesse avanço. Então, outras questões também, além da questão motora, da questão física, até eu trabalho muito na parte de psiquiatria também. Então, quando vocês notarem que o dia a dia já não está como deveria ser, né? Meu filho não consegue colocar um sapato, meu filho não consegue colocar uma roupa, eu não consigo abotoar. Poxa, procura um profissional para ver o que acontece, porque não é um tratamento que vai demorar muito tempo. Depende muito de cada caso. Eu já atendi criança que era algo muito específico. Então, chegou um paciente para mim e falou assim, Jéssica, ele está começando a não querer colocar nada com botão. Começou com botão de camisa. Depois, foi para calça. E agora, nenhum enfeite de botão ele aceita. A gente trabalhou ali 3 meses. Claro, era um caso mais fácil, né? Mais simples. E 2 meses, acho que não chegou a 3. 2 meses a gente conseguiu vencer. Ela me mandou uma foto dele bem lindo no elevador, com a camisetinha ali de botãozinho. Então, quando vocês notarem alguma dificuldade, procure um profissional, nem que seja para uma avaliação, para que a pessoa consiga ter essa independência de novo. Mas quando é criança, como é que a pessoa pode saber quando é só um atraso no desenvolvimento ali meio padrão, ou quando tem que te procurar? É uma boa pergunta. A criança é muito difícil. Na verdade, essa pergunta que você fez é uma pergunta que muitos pais fazem, né? Chegam assim e falam, eu só notei que ele tinha um atraso com 2 anos. Porque normalmente a criança, primeiro vem a fala, né? Ele não tá falando, então eu vou procurar o fono. E aí depois a gente descobre tudo o que tem por trás disso. Observa os marcos do desenvolvimento da criança, né? Com 6 meses ele tem que estar
né, em torno de 6 meses, 7 meses, ele tem que estar sentando sem apoio. Mas eu vejo que meu filho ainda ele não consegue firmar. Observei isso. Tá, como que tá o contato visual da criança? A criança te olha, a criança te responde? É outra questão que a gente vai observar. A criança tem dificuldade em balbuciar, por exemplo. Devia estar balbuciando, mas não está balbuciando. Então, são algumas questões muito sutis que as pessoas sempre falam, eu não tenho outra criança para comparar. E os pais acabam... Eu sou mãe de 2. Então, quando eu fui mãe de primeira viagem, eu já fazia faculdade, né? Eu já estava me formando. Mas eu falava assim, nossa, mas eu não sabia que tinha que, né, fazer isso. Eu só soube pela minha faculdade. Então, às vezes, uma brincadeira que os avós sabem fazer e a gente não sabe. Então, sempre procura observar, procura ali na caderneta da criança, tem o desenvolvimento, né? Observa como que está o desenvolvimento da criança. Se a criança consegue pegar objetos, se a criança consegue manipular, se ela tem curiosidade. Poxa, tem dificuldade em pegar um objeto com 1 ano? Não, então pera, alguma coisa está acontecendo. Preciso me preocupar? Procura uma avaliação. O máximo que vai acontecer é alguém chegar e falar assim, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Poxa, fico mais aliviado, vamos seguir. Aí a gente passa uma orientação e fala, volta daqui um tempo. Se a criança conseguiu se desenvolver, tranquilo, show. Se não, a gente vai começar a intervenção ali naquele momento em que fez a avaliação. Mas a estimulação precoce é fundamental, né? Esse olhar, porque quanto mais nova a criança, mais ela consegue evoluir mais rápido, ela consegue receber os estímulos e o cérebro, ele tá mais apto, né? Usando uma palavra mais simples, né? Ele tá mais apto a aprender. Então, ele tá aprendendo, tá absorvendo e tá fazendo tudo. A criança, outra coisa importante, a criança consegue imitar? Bate palminha, uhul, parabéns. A criança não conseguiu imitar? E o pé? Cadê o pé? Cadê a mão? Então, são alguns pontos chaves que a gente vai observando que a criança acaba, às vezes, demorando um pouco mais para responder. E se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode te procurar numa rede social e perguntar, Jéssica, tu acha que precisa de uma terapia ocupacional, não precisa? A pessoa pode chegar para conversar contigo? Pode ser, eu sou super aberta, eu adoro falar, né? Então, tem gente que vem, às vezes, não que, né, eu seja muito conhecida, mas às vezes uma mãe me encontrou perdida pela internet, lá de Mato Grosso. Já aconteceu de vir mãe de Belo Horizonte e falar, Jéssica, eu acompanho tua rede social, me ajuda com isso. Aí eu falei, olha, precisa de uma avaliação de terapeuta ocupacional, recomendo, ou não, tá tranquilo. Então, eu sempre faço essa troca com os pais quando eles precisam, sabe? Eu acho importante, porque eu não preciso estar atendendo para passar meu conhecimento, né? Então, a gente ajuda da forma que a gente pode também. Já aproveita para passar a tua rede social pro pessoal também que precisar. O meu Instagram, ele é to.gsouza, e o meu Facebook é terapeuta ocupacional Jéssica Souza. Meu número de WhatsApp também a gente vai passar para você. Eu vou passar para vocês, que é o 99608-2704. Se precisar, se qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição para ajudar vocês. Jéssica, muito obrigada, pessoal. Eu convido vocês para me assistir toda terça-feira, das 8 às 8h30, aqui no Estilo Saúde da Urban TV. Gratidão.